Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 37 ao 38, ao 39, que está escrito assim. Isso é Jesus falando conosco. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, vós não credes. Examinais as Escrituras, porque vós cuideis de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, está Jesus aí falando, né? Que o Pai que enviou ele aqui na terra, é ele mesmo que testifica dele, Jesus, para nossas vidas, né? Que veio para nós salvar. Deus não enviou Jesus aqui na terra, senão para que desse um exemplo, para resgatar o ser humano, da vida de perdição que vivia, né? Que sem Jesus ninguém ia ter salvação, né? Mas Deus, com seu amor incomparável, ele enviou o Filho que já vivia lá com ele, né? Jesus, antes dele vir aqui na Terra, ele vivia, ele já era Deus, ele já vivia lá, né? Você vê que quando Deus fundou o mundo, fundou a Terra, ele diz que fundou o ser humano, ele não falou assim, eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, ele falou dizendo que ele estava com outras pessoas ali junto com ele. Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja lá no livro de Gênesis, quando Deus criou a criatura, o ser humano, você vê Deus falando, né? Está escrito lá na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pesquisa lá na criação do ser humano que você vai encontrar aonde, qual capítulo e qual versículo está escrito essa grande dádiva, né? Que Jesus, antes de vir aqui na terra, ele já estava lá, né? Já estava com Deus, criando tudo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia lá, criando todas as coisas, né? Então, e ele disse aqui, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes, né? Então, a palavra de Deus, que é Jesus, não permanece na vida de muito ser humano, porque não crê no sacrifício que ele veio aqui e consumou para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. E no versículo 39 ele diz ainda, examinais as Escrituras, ao cuidado que ele tem para com o ser humano, né? O carinho, o amor e o cuidado e a compreensão que ele tem, sabendo que o ser humano é tão pequeno, é falho, né? E não procura, muitas das vezes, essas grandes dádivas que está tão simples, que está tão fácil de se encontrar, né? E aí ele diz, examinais as Escrituras, porque vós vos cuideis de ter nela a vida eterna. Ele está falando de vida eterna. Ele não está falando de vida eterna aqui na terra, não, gente, meus irmãos, meus amigos. Nós, muitas das vezes, procuramos felicidade aqui e agora, enquanto estamos nesse corpo aqui na terra. Mas voltando a falar, que outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso, que as pessoas não preocupam tanto com a vida depois da morte, né? Com